Tu achas que isto é uma característica do nacional do povo angolano? Eu não diria nossa característica, mas nós importamos determinados comportamentos, porque é a defesa, e às vezes a melhor defesa para algumas pessoas é atacar. Neuza, o que é que te inspirou a abrir Zakitadi? Por dois motivos especiais. Um, porque eu estava a fazer muita cagada com o meu dinheiro. E dois, porque eu tive um exemplo muito sofrido dentro de casa. Tu disseste, Neuza, em relação ao levantamento de capital, isso é muito execuível. É execuível, mas o investidor vai dizer eu quero o retorno em 2 anos. Isso não existe. Olá, sejam bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda sobre o dia a dia dos nossos empresários, dos nossos empreendedores, as dificuldades e as temáticas que eles vivem no seu cotidiano e as soluções que eles acabam por trazer ou encontrar. Portanto, para quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso e ao meu lado está Fábio Almeida. Muito bem-vindos, meus queridos. Estamos na segunda temporada do Business Sem Limites. Desde já quero agradecer pela repercussão positiva que a primeira temporada teve. O público recebeu muito bem o nosso canal, as nossas páginas. Tivemos muito bom conteúdo, muito boa conversa, e essa segunda temporada vem mais quente, porque nós também já estamos mais à vontade, já conseguimos falar melhor para a câmara e a qualidade dos convidados permanece a mesma. Hoje nós temos aqui uma grande conversa, uma grande convidada, mas antes de apresentarmos a nossa convidada, nós temos que agradecer os nossos patrocinadores, como é de praxe, fazer também as solicitações de praxe, que é solicitar que se inscreva no canal, coloque aqui o sininho para poder alertar quando um vídeo novo cair na página e compartilhem com o máximo de angolanos possíveis, porque falamos de Angola, falamos sobre a nossa realidade, é uma conversa boa, descontraída, e geramos aqui uma tendência de mudança de mentalidade, que é isso que na verdade a gente pretende fazer com o Business Sem Limites. Nós queremos agradecer a Cento Aromas, que cuida do cheiro aqui da sala e é potente. Nossa convidada vai dizer que sim. Também cuida de toda a aromatização das nossas casas, das nossas empresas. E eu aconselho-vos a clicarem aqui no link, porque tem aqui na descrição a página para saber o que é que vocês podem encontrar em termos de produtos. E está com promoção nesse momento, sim, né? Sim, nesse momento temos uma campanha com 40% de desconto em alguns produtos e atenção que é sempre limitada ao estoque existente, portanto corram e aproveitem que nesse momento realmente temos algumas campanhas a decorrer, desde sachês, dispositivos, os próprios aromas, as recargas e também temos os gessos, todos eles com 40% de desconto. Portanto, aproveitem e não se esqueçam também, por favor, de seguir a empresa que cuida desse lindo sorriso, que é o Odontocare, e ela é que tem estado a fazer maravilhas. Portanto, aproveitem também, porque nesse momento existe uma campanha de aplicação de aparelhos para aquelas pessoas que tenham a dentição não tão alinhadas, como foi o meu caso há algum tempo. Portanto, aproveitem. E também estamos no final do ano, tem sempre atenções em determinados serviços. Visitem a página e tentem saber muito mais, porque de certeza absoluta que não é só a questão de olhar e quando tem dor, só quando tem dor é que se visita o dentista. Temos que prevenir, temos que mudar também a nossa mentalidade e a maneira de estar. Mas, exatamente. Sem mais delongas, nós como disse o Fábio muito bem, hoje a nossa convidada é uma mulher, é a segunda mulher que cá vem ao podcast, e por acaso tivemos a falar muito recentemente que tivemos muito poucas mulheres, na realidade é a segunda mulher que passa por cá, mas é uma mulher de 40 anos, mas extremamente pesada no sentido, é uma mulher que entrega muito de conteúdo, é uma mulher muito inovadora, é uma pessoa extremamente criativa. Já tive várias oportunidades de partilhar com ela alguns momentos de formações. É uma mulher que forma muitos alunos anualmente e ela tem um negócio muito interessante. Se você tiver à procura de soluções que é para lhe ajudar a poupar, essa é a mulher que você deve seguir. Sem mais delongas, Neuza,
Muito bem-vindo ao Business Sem Limite. Bem-vinda. Ai, pai, mãe, eu estou no business. Olha, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ser a segunda. A Queen Gabriela foi a primeira. Gabriela, um beijinho. E é um orgulho estar com vocês. Vocês são pessoas que eu também admiro muito, que também aprendo. Eu vim uma vez tratar dos meus dentes, sim, porque eu também estou entregue à doutora Gabriela da Odontocare. E ficamos a ter uma conversa muito, muito, muito interessante. E o Edson também, nós já partilhamos aqui vários momentos. Então, muito obrigada. E espero estar à altura do Business Podcast. Porém, contudo, entretanto, tem uma reclamação. Mas vou deixar para mais daqui a um bocado. Agora tenho uma caneca. A Neuza. Ainda bem que tocaste nesse assunto. Por favor, coloquem um like, compartilhem para podermos crescer, para a gente conseguir ter patrocínio, porque senão o que é que vai acontecer, Edson? Vamos falir. E nem água dão aos convidados. Nem água damos. Que está difícil. Só para coisas. termos conseguido a água para a Neuza já foi um sacrifício. E a caneca teve de ter sido impressa a última da hora. Não, mas eu vou reforçar, vou pedir, sim, inscrevam. Porque às vezes vocês podem não patrocinar com dinheiro ou assim, mas as nossas ações, patrocinar com aquelas pessoas que podem eventualmente ser parceiros, só com uma partilha, um like, ou subscrever, comentar com alguém. Aproveita e faz isso agora, tira assim uns segundos. Sim, partilhar aqueles grupos do WhatsApp que estão aí só a falar coisas que não interessam. Partilhem lá. E sigam também a página da Kitad e da Neuza, por favor. Isto é nós, tem aqui na descrição, portanto é só baixar e conseguir apertar ali que vai direcionar para as páginas. Mas é preciso termos esta força conjunta, porque bom conteúdo deve ser partilhado. Eu costumo dizer que conhecimento que fica só connosco dá dor no coração. Não é? Conhecimento é mesmo para partilhar, então façam isso, ajudar aqui o nosso conteúdo local, porque muitas vezes absorvemos conteúdo de fora, mas não tem o nosso contexto. É verdade. Falha no nosso contexto. Peca naquilo que somos nós. É verdade. Então, gosto mesmo quando venho a podcasts nacionais. Tão querida. Bom, Neuza, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Acredito que alguns dos nossos internautas talvez não saibam quem realmente é a Neuza. Neuza, por favor. Eu vou-me apresentar. Faz uma apresentação modesta. Uma modesta, pronto. As Eu sou uma mulher. precisam de saber o peso pesado que tu és. Por favor. Nós já estamos aqui na liga no wrestling, né? Engraçado, assim, uma coisa. Mas olha, eu sou Neuza Pinto. Sou uma mulher de 40 anos, bem feitos, bem vividos. Sou apaixonada pela vida. Amo trabalhar, preciso de referenciar isso, que ainda hoje de manhã estive a falar sobre isso. O trabalho cura-me. Entretanto, sou uma boa vivã, gosto de aproveitar o melhor que a vida tem. Tenho 2 mantras muito especiais que me acompanham, que é always one step ahead, sempre um passo à frente, porque se nós só fazemos o que é pedido, já estamos a fazer pouco. E tenho outro que é eu quero, eu posso, eu faço. Se o mundo é tão abundante, por que é que eu tenho que ser escassa? Então, isto são as coisas que me norteiam. Tenho mais de 20 anos de experiência na área financeira, gravitei por várias empresas, das maiores às mais pequenas. Isso deu-me aqui uma solidez, uma robustez de entendimento de mercado, entendimento dos nossos hábitos, costumes, o comportamento do consumidor angolano, do fornecedor, dos parceiros, da mentalidade dos empreendedores. E há cerca de 6 anos fundei a Kitad e Finanças com uma única missão, que é ajudar a devolver a dignidade que a pobreza retira dos angolanos. Esse é o nosso principal caminho, democratizar este acesso à educação de qualidade, disseminar conteúdo com humor e amor. Uau. Não, olha, a primeira vez que nós tivemos contacto com a Neuza, é que vocês, uma coisa é tu falares e as pessoas não terem essa noção. A leveza com que tu tratas as pessoas, a maneira como tu comunicas, a Gabriela ficou fascinada por ti. A sério, ela fala sempre que há uma boa, que conexão boa, as pessoas sentem-se à vontade perto de ti e tu és isso, és luz, transportas essa coisa que é maravilhosa. Por isso é que eu me chamo facilitadora. A sério mesmo, eu assumi isso, eu não sou... O nome que mais me cabe é facilitadora. E eu aprendi isso numa formação de empreendedorismo. Eu estava a fazer a formação para ser formadora na área de empreendedorismo e elas falavam sobre isso, não é? Nós, quando somos formadores para adultos, nós não somos professores. Mesmo formadores, traz um distanciamento. E quando elas falaram a palavra facilitador, eu disse...
É isso. E por acaso, um amigo, que é o Fernando Cruz, ele começou-me a chamar facilitadora do povo. E muita gente me conheceu, ouço na rua, facilitadora, facilitadora, porque a ideia é mesmo facilitar. E nós estamos tão cheios de nós, tanta pompa, tanta arrogância, tanta coisa, que nos esquecemos do básico, somos pessoas. Tu achas que isto é uma característica do nacional do povo angolano? A arrogância, a vaidade? Eu não diria a nossa característica, mas nós importamos determinados comportamentos. E muitas vezes isto é só para esconder aquilo que realmente somos. Porque é defesa. E às vezes a melhor defesa para algumas pessoas é atacar. E como é que eu vou atacar? Sendo mais arrogante, sendo menos tolerante, sendo menos benevolente. E ficamos um bocado também ressentidos. Porque eu sinto é que ultimamente, e não é nossa característica, mas é algo que está assim muito ao de cima, parece que estamos ressentidos com tudo e com todos. O Fábio tem uma clínica mas quem é que fez? É porque o pai dela ajudou, é porque Sim. isto. E eu ainda pergunto, mas então qual é a função de um pai? Se não é me ajudar? Ou o meu pai vai me dificultar mais a vida? E uma vez eu a conversar com a Marinela, nós falamos um bocado sobre isso. Então se eu já... alguém foi escravo. Alguém defendeu-nos, lutou por nós para termos independência. Conseguimos conquistar a paz. E para quê? Para nós andarmos para trás? Exato. Então a minha mãe esforçou-se. Não teve direito a ir para a universidade. Ela trabalhou para ir para a universidade. Eu agora vou fingir e vou me pôr em outro lugar para o meu filho começar a não ir mais para a escola, porque temos que andar para trás. Não. A ideia é facilitar. E acho que estamos um pouco ressentidos também por causa do advento da internet. As pessoas acham que é tudo muito fácil. Veio o Edson, veio o Fábio, é muito tranquilo. E também um bocado meia culpa nossa, porque nós mostramos muitas vezes as flores, mas não mostramos os espinhos. Exatamente. Nós não mostramos o bastidor. Nós não mostramos o que é difícil no dia a dia. E não estou a dizer para nos vitimizarmos, porque também não gosto dessa coisa de estar a contar histórias tristes. Eu vim de não sei de onde, muito triste, sofri, vendi ovos, enfim, não sei. Brincadeira, mas não acho que é isso, mas acho que sim, não é que somos arrogantes por natureza, até acho que temos muito bom coração e em alguns momentos nós, para conseguirmos sobreviver, pomos uma capa por cima, mas eu continuo a acreditar nas pessoas, continuo a acreditar nos angolanos, acreditar que somos bons por natureza, que somos pessoas, somos afáveis, mas precisamos de desbloquear aqui alguns cadeados para conseguirmos construir um país melhor. Eu falo muito país e eu sou uma patriota ferrenha, porque eu só me vejo aqui, eu sei que o meu trabalho aqui tem valor. Assim, não estou a desmerecer-me, mas se calhar no Brasil tem 1 milhão como eu. Mas aqui nós ainda temos isto, somos mais pequenos, estamos a construir isso de novo, conseguimos ser extraordinários aqui e ajudar aqui. Então, acho que temos salvação. Eu concordo plenamente, Neuza, concordo plenamente e desde o momento em que eu tive a oportunidade de conhecer a Neuza, que nós falamos muito sobre isso. Aqui nós não somos apenas mais um, né? Aqui nós somos, se calhar, os números uns. Porque a nossa geração, eu acho que é a primeira geração que eu posso dizer que se calhar está mesmo a começar do zero. Quando eu digo do zero mesmo. Neuza, o que é que te inspirou a abrir a Kitadi? Olha, a Kitadi vem de um lugar muito perto do meu coração, por 2 motivos especiais. Um, porque eu estava a fazer muita cagada com o meu dinheiro. E 2, porque eu tive um exemplo muito sofrido dentro de casa, de uma pessoa que trabalhou toda uma vida, mas quando eu digo toda uma vida, tenho muito orgulho no que ele fez com o meu pai, mas por má gestão do dinheiro pessoal e da empresa, ele acabou por falir. E fica numa situação mesmo muito difícil. Por isso é que a nossa missão na Kitadi é devolver a dignidade que a pobreza retira dos angolanos. Porque nós, quando perdemos tudo, perdemos também a nossa dignidade. Os amigos desaparecem, nós às vezes temos vergonha deles. Então, eu olhei para este cenário, mas eu percebi que eu estava a cumprir o mesmo caminho. Como eu disse, eu amo trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar. Em todas as empresas por onde eu passei, eu entreguei a minha alma. Deixei lá um pouco de mim. E eu via que eu chapa ganha, chapa gasta. É aquela coisa de, se o salário atrasar um dia, nem sei, né? E eu comecei a olhar para mim e dizer, mas será? E vivia o quê? Uma vida muito de aparência. Porque eu não deixava de viajar no verão. Eu não deixava de sair, eu não deixava de fazer determinadas coisas. Mas estava ali só com uma capa, né? Até que houve um dia muito especial, eu toda bonita, maravilhosa, trabalhava numa multinacional, numa empresa gigante,
E recebo, eu sou da área financeira. Olha, Neuza, tem aí alguém do banco X que quer falar contigo. Deve ser uma reunião aqui da empresa. Peguei na minha agenda, fui para a sala. Era um dos gestores e uma pessoa da área jurídica do banco, porque eu estava com um crédito mal parado. E disse-me assim, olha, nós tentamos ligar, você não atende, você não faz, e nós viemos para aqui, descobrimos que você trabalha aqui, e se a senhora não fizer nada, vamos lhe levar a tribunal. O meu sangue espalhou, como se diz, né? Estás a ver, né? Estou ali toda pompa, fingir uma vida maravilhosa, espetacular e tal, e tudo mais. E tinha esse crédito mal parado e tinha um outro também. Na verdade, eu tinha 3 créditos mal parados, porque eu nunca fui educada a usar o meu dinheiro, a usar o crédito. E nós hoje falamos muito, tem crédito A, crédito B, mas as pessoas não têm. Tanto que nós temos uma masterclass, uma formação sobre gestão de dívidas e crédito responsável que faz um sucesso absurdo. E então aí caiu-me um bocado a ficha. Mas lá está, como nós às vezes gostamos de fingir, eu aí caí uma ficha, comecei a pensar muito, já estava com o meu esposo, uma dívida que não é dele, como é que eu vou chegar a casa e vou ter essa conversa? Então aí começa o meu processo de me entender financeiramente, o que é que eu quero para mim? Por que é que eu mantenho esse ciclo? Por que é que eu não pago este crédito se eu vou jantar fora, se eu vou de meia viagem, se eu tenho determinadas coisas, não deixo de comprar um telemóvel ou assim? Aí começou a cair uma ficha e comecei a trabalhar em mim. E fiquei obstinada a estudar finanças pessoais. Estudei. Já tinha tentado empreender, também tinha dado tudo errado, tudo mal, porque eu fui com aquela ideia de que vou empreender, vou trabalhar na praia, tal, vou ser dona do meu tempo. Fali 2 empresas e me fali a mim mesma também. Então, comecei a olhar para tudo isso e a pensar profundamente que sou eu que tinha a capacidade de mudar isto. E nisso, comecei comigo e comecei a aplicar. E algumas pessoas foram vendo. Pai, como é que tu fizeste isso? Olha, como é que fazes essas viagens com coisas mais baratas? Liquidei os meus créditos todos, inclusivamente um deles, por menos de metade daquilo que valia o crédito. Fiz uma bela de uma negociação com o banco. Foi brutal. Fiz uma negociação com o banco e disse, olha, eu tenho este valor aqui pronto para vos pagar. Eu, por acaso, ia sair para fazer uma cirurgia. Disse, eu nem sei se vou voltar. Estava com medo da minha cirurgia. Então, fiz uma carta. Fui negociar, olhar no olho do meu credor, que era o último, né? Que eu tinha que saldar, e conseguimos limpar. E aí percebi que o meu sono era outro. O sono sem dívidas. É assim, quando falam sono dos anjos, é o sono dos anjos. E comecei a replicar e umas amigas pediam-me, olha, ajuda-me aqui, estás a ler isto e tudo mais. E eu percebi também que não tinha contexto angolano. Eu estudava literacia americana, brasileira, né? Americana dos Estados Unidos, tinha algum conteúdo, brasileiros produzem imenso, português assim um bocadinho. Eu disse, bom, ninguém está a falar sobre isto de verdade aqui. Na altura eu conhecia a Márcia já do Cambarrico, que ainda estive com ela, um beijinho para a Márcia. E eu disse, mas não está aqui ninguém a falar como eu gostaria, trazer uma leveza, trazer uma coisa... Eu sou uma pessoa bem-humorada, de bem com a vida. Como é que eu trago isto para o contexto de finanças? Então aí nasce a ideia de fazer aqui tarde. Eu ia fazer acompanhamento de 6 meses com 6 pessoas. Um amigo meu disse, 6, Neuza? Não, eu também quero, olha, vou dar o meu espaço, vais fazer lá, põe mais X pessoas. Fizemos, eram 18 pessoas de repente. Em vez de 6, fizemos 3 meses, com aquela ideia de construir um hábito 21 dias, consolidar 90 dias. Só que vamos ter... E fizemos um mix de finanças com negócios, que as pessoas aprendiam a fazer um pitch, a vender, uma ideia, criar uma ideia do zero. E aí nasceu a Kitadi e estamos aqui há 6 anos. Uau! Pô, é que nós não temos noção de, tipo, da tua trajetória, de como é que as coisas realmente começam, e as pessoas às vezes não gostam de falar das coisas mais difíceis, desses momentos menos bons, os momentos baixos, porque imagina, hoje tu tens o estatuto, hoje tu és diretora financeira de uma empresa também, tens o teu próprio negócio, e assumir que tiveste dificuldades com dinheiro, que hoje é o teu chefe, o carro-chefe, ou seja, é bonito de se ver, e é raro, as pessoas não falam isso. Porque dá vergonha. Por isso é que quando nós trabalhamos, por exemplo, com pessoas endividadas, as pessoas estão endividadas, elas têm vergonha, elas têm medo, ainda mais aqui em Angola, em Luanda, nesse nosso ciclo tão pequenino, tu és muitas vezes...
epá, só aquele olhar, e nem é por mal. O Fábio está a olhar para mim e já está a dizer, Fábio assim, Também trabalha sabe, lá no banco, sabe, e tudo mais. E nós temos muito medo do julgamento alheio, né? E nós, isso vem dos primórdios da natureza, que nós precisamos de andar em manada, nós precisamos ser aceitos pela comunidade. E depois é assim, ninguém te dá um tapa nas costas se tu estás a pagar a tua dívida, mas aparece com um relógio novo, aparece com um telefone novo, aparece com um carro novo, e aí, Fábio, ganda carro e tal, mas tu chegas e dizes assim, olha, fiz um crédito, estou a liquidar todos os meses. Fiz. E então, olha, fiz um investimento, agora já estamos a falar muito e eu sou parte integrante desse time que ajudou a trazer muito essa conversa de investimentos, de finanças, mas tu vais dizer, fiz um bom investimento. Ok, fiz. Mas como é que as pessoas nos recebem quando temos uma coisa material, né? Quando te vêm a cruzar na business class com as pessoas. Então, tudo isso nos cria um certo estatuto e as pessoas não querem de forma nenhuma sentir-se fragilizadas, porque esse é um momento que também muitas vezes nos colocam o dedo ainda mais na ferida. Poucas são as pessoas que chegam a nós e dizem assim, ok, como é que podemos fazer isso juntos? Dar a mão. Então, por isso é que nós também na Kitad queremos muito ser esse parceiro, mais do que motivar, é dar a mão, ser rede de apoio, trazer esse entendimento. Nós temos um mote que é uma vez Kitad e para sempre Kitad. Os nossos alunos são nossos companheiros de caminhada, de jornada, de vida e podem ir e vir o quanto quiserem. Então, as pessoas não falam, é mesmo medo, é a exposição e a vulnerabilidade nos assusta muito. Porque eu vou ser vulnerável, o Edson vai pegar na minha vulnerabilidade e vai-me atirar isso na cara num dia. Só que lá está, eu costumo dizer, eu já usei o cabelo rapado, platinado, se alguém me chamar de careca, eu vou ter que me chatear. Não, eu é que escolhi ser careca. Assim, nem todo mundo escolhe a dívida, mas a dívida é só uma consequência, é tipo febre. A febre está a alertar que alguma coisa está mal. Agora, vou ter que assumir, porque se eu falo da minha fraqueza, o Edson quando falar ou o Fábio, dá igual, eu é que tornei isso público. Sim. Eu ganho vantagem ao me vulnerabilizar com isso. Então eu senti isso como um superpoder. Eu vou falar do meu problema sem me vitimizar, sem ficar, não, sou uma coitada. Não, eu era uma desorganizada, nunca aprendi isto em casa, nunca me falaram sobre dinheiro. Os meus pais já vieram de extremos, a minha mãe de muito pobre também, chegar aqui a tentar uma vida em Angola, depois da separação com o meu pai, complicação, passar o pão com o diabo à maçã, mas a minha mãe nunca foi tipo, ai meu Deus, vou-me vitimizar. Não, ela sabia. E engraçado, a minha mãe quando estava na pior fase da vida dela, em que teve que abdicar das filhas durante quase 7 anos, ela tinha uma coisa muito engraçada, que ela ia nos recuperar, óbvio, para ficarmos com ela, e comprou um super apartamento que nós chamávamos um casarão, na Avenida Comandante Valódia, no prédio 470, no 4º andar. E a minha mãe tinha um sonho, vou comprar um Hyundai vermelho Accent. Pô, como é que tu no meio da pobreza quase que extrema, não tinha casa de banho, não tinha nada, minha mãe teve cólera, teve um monte de coisas, ali naquela complicação, e ela tinha isso, tipo, eu vou me reerguer. Demora o tempo que demorar, eu vou fazer e eu vou ter o meu Hyundai Accent vermelho. E pasmem, ela teve o Hyundai Accent vermelho. Então, eu vi isso tudo e acho que ser vulnerável e falar das nossas fraquezas até nos torna um pouco mais fortes e isso não é só clichê. É mesmo verdade. Ninguém pode usar mais isso contra mim. Já não é segredo. Claro, acabas por conseguir conectar. Há muita gente que passa pela mesma situação e que tem vergonha de falar e que identificam-se com isto também. Yeah. E nós somos, eu tenho bué de filhos. Agora, tia, eu sou mãe, tudo. Porque as pessoas sentem que com a Kitad têm um buddy, né? Como se dizem em inglês, um amigo, né? Tipo, um amigo. Um camba de verdade. E que podem estar e que podem ser vulneráveis e graças a Deus nunca vazou nada. Nós não falamos dos nossos clientes, não trazemos, quando trazemos estatística ou aqueles que nos autorizam a levar o exemplo deles para a frente e dizer, olha, está aqui, estás autorizada. Mas nós queremos ser esse lugar, esse porto seguro. Porque uma pessoa quando já está numa situação mais vulnerável, é fácil, quando eu só quero investir, tenho um bué de dinheiro, é tranquilo. Mas quando não estás assim tão bem... nós estamos aqui para trazer essa rede de apoio e fazer com que as pessoas não desistam de si. Porque o meu pai tentou desistir dele mesmo. Isso foi muito pesado para nós. Eu já trabalhava, já era adulta, geri melhor, mas para os meus irmãos mais novos, que eram mais novos e que tinham menos idade, isso foi um problema e é até hoje, porque isso não passa. Porque tu faz que aquela criança perca a parte da infância a tentar sobreviver e a tentar debater-se, não é? Porque tínhamos imagina, sais de umas condições muito boas de vida,
quando não te falta nada, boa escola, comida, eventualmente até viagem ou assim, e depois vais para uma situação muito complicada e delicada, principalmente quando tens rapazes, estão naquela fase da adolescência e tudo mais. Então, nós precisamos mesmo de garantir que nós estamos aqui para ser um apoio. Eu repito isso porque as pessoas continuam com medo, continuam com receio, e nós já tivemos casos de pessoas que tentaram tirar a própria vida, e um até disse-me isso assim, tipo numa chamada de telefone, porque um outro tinha tirado a vida, que era meu amigo, com problemas financeiros. E ele ligou-me, Neuza, tudo bem? Tu disse tudo. Conheço o fulano? Eu disse, conheço. Já sabes o que é que aconteceu? Eu disse, sei. Ele disse, pois, eu também pensei em tirar a minha vida. Se eu não tivesse entrado no curso, eu provavelmente tinha tirado a minha vida. Eu disse, oi? Desliguei o telefone. Aquilo foi tão... Um choque. Um choque, que eu não sabia o que fazer. Desliguei o telefone, depois liguei outra vez. Eu disse, oi, fala. Não, eu entrei para o curso, eu não tinha dinheiro mais nenhum. E eu vi uma publicidade no Instagram e disse, se é Neuza eu vou, porque ele já me tinha conhecido anos antes e confiava em mim. Ele disse, se é uma coisa que a Neuza está a fazer é porque é bom. E pasmem, ele foi. Quando ele fez 40 anos, eu pedi a ele, encarecidamente, para ele tornar isso público, porque era um homem. Ele fez uma live com o Marco Vítor. Pedi ao Marco para acompanhá-lo por causa da sensibilidade toda que o Marco tem. E ele falou sobre isso, que estava num dos piores momentos da vida dele, os filhos longe e tudo mais, e que ele viu naquele curso a tábua de salvação. E aí, obviamente, nós criámos uma rede para ajudar, arranjamos emprego, ele estava sem emprego, ele próprio assumiu, eu dei muitos maus passos em algumas empresas onde eu estive, não tive um bom caráter, né? Não fui o melhor, mas estou disposta a reconstruir. Ele já se tinha separado da esposa, há coisa de 1 ano encontrei-o, estava a trabalhar com um cliente que eu tenho há cerca de 3 anos. Ele disse, Neuza, ainda não estou perfeito, que isso leva anos. E as pessoas pensam também, não, vamos ficar aí 3 meses, vai dar. Não, anos. Mas olha, voltei a falar com os meus filhos, estou mais com os meus filhos, voltei com a minha esposa. O dinheiro todos que eu recebo, que eu já vi que eu sou um péssimo gestor, eu entrego, mas estou mais em paz. Não tenho luxo, não tenho nada. Continuo em Luanda e eles fora de Luanda estão na Huila, mas eu estou-me a reerguer. Nós arranjamos-lhe um emprego, conseguimos arranjar-lhe aí um suporte, e isto tem um significado que transcende aquilo que eu consigo dizer em palavras, assim, algo brutal mesmo. Claro. Tu vês o impacto do teu trabalho a salvar vidas, porque a gente às vezes não tem a noção das dificuldades que as pessoas passam e eu acho que essas coisas acabam por criar uma pressão tão grande que as pessoas às vezes só veem saída principalmente tirar a vida. Sim, principalmente a nós os homens, né? Eu, por acaso, já passei por uma situação parecida. Nunca pensei naturalmente em tirar a minha vida, mas fugia. Por exemplo, e acho que eu partilhei contigo, e partilhamos com alguém que esteve aqui também no podcast, onde eu dizia, né? Quando ligassem para mim por conta do crédito, eu fugia. Eu tinha todos os números bloqueados, já não atendia, havia já mais 222. Isso é número do banco, não vou atender. Fazia o mesmo. Porque nós, disseste muito bem, Neuza, nós não fomos ensinados a negociar com essas instituições financeiras. Mas naturalmente que nós hoje acabamos por ter uma estrutura diferente, hoje acabamos por ter acesso a muita informação, e deixando já um conselho mesmo para os nossos ouvintes ou para os nossos internautas, sempre que tiverem uma situação de algum crédito mal parado, o melhor é ir para a instituição, negocia. Nunca deixem de atender o telefone. É isso mesmo. Porque isso é pior, vir uma bola de neve que vai nos engolir. Eu vivia tensa. Um desses bancos, a gestora, eu até conhecia, porque ela era amiga das minhas... Depois é sempre amigo de alguém. Porque isso é um meio muito pequeno. Que ela ligou-me, imagina, tipo, sei lá, numa quinta-feira, eu não atendi, ligou nada, e no sábado eu entro para uma festa, estava lá ela. Festa... Correu-me mal a festa. Eu não consegui, mas eu fiquei tão amuada. E olha que eu sou uma pessoa super alegre, gosto muito de dançar e tudo mais. Mas eu fiquei tão amuada, porque na minha cabeça, ela só estava a falar sobre isso. Na minha cabeça, ela estava em todo lugar que eu ouvisse. Ela deve estar a comentar o meu caso. Ela deve estar a dizer, está aí na festa, mas olha, não paga o crédito. Mas... eu, por acaso...
Só para dar aqui um conselho, todos os juros adicionais o banco conseguiu retirar. Exato, foi como eu negociei o meu. E já ajudei alunos meus, e há um outro caso de uma rapariga que ela descobre que estava grávida, o marido é despedido, sei lá, a empresa fechou, ele teve que ficar em casa, os dois estavam extremamente a entrar numa depressão profunda. Imagina, homem, tem que ser provedor, de repente tu não consegues pagar mais. Depois nós vivemos sempre no limite. Nós ganha 100, gasta 100, ou gasta 101. Então estamos sempre no limite, estamos com uma falsa sensação de que estamos confortáveis, porque temos um emprego, né? Porque temos aí aquele salário, e muitas vezes na nossa inocência ou ingenuidade achamos que aquilo é eterno e que nunca vai acontecer nada, e também não sabemos ler o nosso entorno, porque tu consegues ver quando uma empresa está a começar a dar sinais ou assim de falência, quando, ou de os problemas, ou o que for, e também tu próprio tens que saber. Se hoje isto acontecer, qual é o meu plano de saída, o meu exit? Como é que estão as minhas habilidades? Muitos de nós estão confortáveis depois na sua vida e esquecem-se de fazer um curso, estar com outras pessoas, conectar-se, ser útil, servir de verdade. Então, esta rapariga, eles estavam muito mal. Ela dá à luz, ela volta a trabalhar e ele teve que ficar em casa com a bebê. Para a maior parte de nós, africanos, homens principalmente, ficares tu em casa com a bebê enquanto a mulher vai trabalhar. Sim, isso acaba com o homem, né? Culturalmente, emocionalmente, até porque sim, o homem quer ser provedor e tudo mais. Opa, fizemos o plano com ela, ela fez uma das nossas formações e uma das coisas foi ajudar-lhe a negociar o crédito que tinham. E ela foi, eu disse, olha, vais fazer isto, vais dar aqui este passo, vais negociar desta forma, não deixes de atender nunca. As pessoas, o banco também não te quer mal. O banco é uma instituição que tem que dar lucro. Óbvio, mas o banco não te quer mal. E quanto mais tu tiveres uma relação de proximidade com o gestor, ele conhecer o teu histórico, perceber que aquilo é um mau momento e tu também estás disposto a fazer sacrifícios. Não adianta ires negociar com o banco, mas estás aí no teu, sei lá, no teu VX, tranquilo, e não estás a pagar uma mensalidade de 300 mil. O banco vai pensar, vende o VX e paga. Exatamente. Mas lá está, às vezes não é vender o VX ou o que for, mas é dar um passo, 2 degraus abaixo. Ela te disse-me num áudio. O que mudou a minha vida foi quando falaste sobre os 2 degraus abaixo. Eles tinham uma casa num condomínio, nós falámos, eles arrendaram aquela casa, foram para uma casa mais pequena, negociou o crédito, e ela mandou-me um áudio a falar sobre tudo, mas uma parte que me marcou. Os meus filhos voltaram a comer iogurte. E fruta. Acho que eles querem. Estamos a viver tão tranquilos, estamos muito melhor, tu não tens noção do que é que foi isso. Pá, por ações que não são simples, mas que são até fáceis de alguma forma, porque quis negociar diretamente. Vai tu bater a porta, escreve. E uma dica, não façam negociações ao telefone. Vai lá, olha, olho no olho. Ao telefone eu não estou a ver a tua cara, não te conheço, não estou a ver a tua linguagem corporal. É mais fácil te dizer não. Sim. Vai lá. Vai negociar de homem para homem, de mulher para mulher. Não fujas, que é pior, porque o desassossego não te vai permitir também evoluir. Então fazer isso, mas estás que é uma mãe, um pai dizer, não, os filhos voltaram a comer iogurte. Voltaram a comer uma maçã, eventualmente. Isso faz-me lembrar aquele slogan que tu tanto usas, né? Conseguiste ajudar a devolver a dignidade. Que durante algum tempo o crédito mal parado retirou. E a situação, né? A dívida, a pobreza que vem ali, né? E só que as pessoas depois... Quantas pessoas querem de facto dar este passo para trás? Andar 2 degraus para baixo? Não vai ser fácil, eu nunca vendo nada. É bem tranquilo, e agora eu vou dar uma fórmula mágica, vais ganhar muito dinheiro, vais agora passar isso tudo. Não tem bala de prata, não tem nenhuma mágica a acontecer, tem mesmo disciplina, mas a disciplina vem de uma mudança muito interna nossa. Dizes, ok, eu vou aceitar a minha situação atual, não é conformismo, mas é estratégia para saberes que agora estás aqui e daqui a bocado tu vais dar o outro passo, vão recuperar o equilíbrio e vão começar a voltar a pôr as coisas no lugar com outro tipo de consciência. Né? Para não pensarmos em chegar ao limite. Nós estamos hoje a gravar, né? Não sei quando é que isto vai para o ar, mas estamos a acabar o mês da poupança e fala-se muito na poupança para ajudar como uma estratégia de garantir segurança. Nem é outra coisa qualquer. Segurança, necessidade básica. Na pirâmide de Maslow tem fisiológicas, que é comer, casa e tudo mais. Depois no segundo degrau é segurança física, emocional, patrimonial, financeira. Mas eu depois pergunto, então e comida, quem paga? Dinheiro. Hospital,
se for um privado. A casa é tudo pago com dinheiro, então dinheiro é uma necessidade fisiológica. E eu gosto muito de um slogan que eu adotei para mim, que dinheiro não é tudo, mas é 100%. Está aí em todo lugar. Ninguém chega aqui e diz assim, olha, vou entrar na clínica, vou-te dar um beijinho, vou-te dar um abraço, vou-te dar um saco de bombom e tenho um tratamento. Não, eu preciso de dinheiro e precisamos também de tirar essa coisa de dinheiro não é assim tão importante. Dinheiro é importante, dinheiro é fundamental. Senão, temos que inventar um mundo novo. Não, é que as pessoas às vezes romantizam para si próprias sobre determinadas coisas. Eu estou constantemente a falar com a Gabriela e ela, às vezes, quando estamos mesmo com muitas dificuldades no trabalho, quando a gente começa a sentir a pressão, porque há determinada altura em que, quanto mais cansado tu estiveres, mais rapidamente tu consegues sentir a pressão de que tu vives. Que se descansares um bocadinho, tu depois consegues navegar novamente tranquilamente. Uma boa noite de sono às vezes é a salvação. É a salvação. E ela às vezes pergunta-me, mas como é que tu estás com essa tranquilidade, etc, etc, e porquê é que tu tens tanta certeza das coisas? Simplesmente porque não tenho escolha. Às vezes a pessoa, quando tem um telefone da marca A, o telefone da marca B, o telefone da marca C, a pessoa fica indecisa. Quando tu olhas para ti mesmo e dizes, eu só tenho este e ponto final, tu não tens dúvida do caminho. E uma das perguntas que eu queria pegar nisto que nós estamos a falar é exatamente isso. Num país que tem muita dificuldade nós temos muitas crianças fora do acesso ao ensino escolar e etc, etc. Temos muitas famílias que estão ligadas ao mercado informal. Como é que tu consegues falar com essas pessoas? Porque tu estás a resolver aqui um problema que é real. As pessoas vivem muito mal, ganham muito dinheiro, porque nós estamos, graças a Deus, num país que te permite ganhar dinheiro, mas que, entretanto, não é rico por causa de determinados hábitos que todos temos. E como é que tu resolveste resolver este problema? Desculpa. Mas como é que tu conversas com essas pessoas? Okay. O que eu costumo pensar é num processo escadinha. Eu não vou chegar a todo mundo, não vou chegar a toda Angola, não vou chegar a todas as pessoas que nós temos aqui. Mas imagina, eu trabalho o Fábio e o Edson vão trabalhar o Carlos e o Denis e o Francisco, que depois vão trabalhar outras pessoas. E quando eu quero dizer é o quê? Imagina, eu se trabalhar e o Edson, que estão mais perto de mim, porque eu também, aqui não é uma Santa Casa da Misericórdia. Tem que ganhar dinheiro. Mas depois é assim, o Edson vai contratar um motorista, vai contratar uma senhora para a limpeza, vai conseguir retribuir mais, porque nós temos 3 pilares fundamentais na Kitadi, que é segurança primeiro, garantir segurança financeira, o nosso primeiro pilar. O segundo pilar, a realização dos nossos sonhos e até aqueles mais profundos. E o nosso sonho não precisa de ser a Ferrari, às vezes é mesmo garantir que o teu filho vai para a escola e tu tens dinheiro para pagar a propina, é o maior sonho da tua vida. E depois, retribuir à comunidade. Porque eu não acredito em prosperidade sem nós retribuirmos a nossa comunidade. Sem nós fazermos. Tanto que na Kitadi nós, sempre que há uma turma nova, alguma coisa, nós tentamos pôr alguém que não pode pagar. 1, 2 pessoas que não têm capacidade financeira, fazem. E o bonito disto, há uma rapariga que entrou numa das nossas turmas, ela não podia pagar, ela disse, deixa-me, eu pago depois, ou assim, disse, olha, não precisas de me pagar. Quando sentires que estás recuperado e confortável, vem e diz-me. E ela passou 1 ano, ou logo que eu disse, Neuza, consegui-me recuperar e tenho dinheiro para devolver aquele valor que tu confiaste em mim. Eu disse, não devolvas a mim, põe alguém a fazer um dos nossos cursos, paga tu para essa pessoa. Óbvio que eu não vou conseguir chegar a todos, mas nós já fizemos ações no mercado de 30, com empregadas domésticas e foi espetacular. Eu pedi aos patrões para darem só internet e 1 hora do tempo delas para conversar com elas. E isso fiz por causa de uma amiga também numa conversa que tivemos. Mas a verdade é que quando nós fazemos com que outras pessoas tenham mais, essas pessoas vão fazer reverberar e faz um efeito multiplicador para baixo e vai mais para baixo. Quando eu consigo empregar já 13 famílias dentro da minha empresa, eu estou a dar acesso a essas 13 famílias. Exato. Que tem alguém que está a conseguir prosperar. Então, muitas vezes nós pensamos, e as pessoas dizem muito, mas vocês falam só para vocês, e não chega ao povo, e não falas daqueles que ganham 70 mil kwanzas, ou o que for.
Temos estratégias sim para estas pessoas, mas não tem como, não é humanamente possível que nós cheguemos a todo lado. E nós temos alunos que se formaram connosco e que hoje são também educadores e que estão a ir para as comunidades, para as igrejas e estão a entregar este saber. Esta é, no fundo, um dos nossos principais objetivos. Nós hoje estamos a transformar, entregamos sim ainda ao consumidor final, mas estamos a formar educadores financeiros para conseguirem connosco chegar a vários lugares. E não vão falar todos com o topo, uns vão falar com o intermédio, outros vão falar com a base. Exato. E criar programas e mecanismos especialmente dedicados para a base. Estas pessoas que estão na base muitas vezes vivem no limite do desespero. Eu chegar lá e falar de poupança, a pessoa vai olhar para mim e dizer, mas estás maluca? Claro. Eu que estou aqui a vender para comer mais, mais logo. Mas se calhar eu com a minha influência e com o conhecimento que tenho, mais facilmente consigo aquela senhora ir para o microcrédito, para as soluções mais básicas, conseguir ter estratégias para que com empresas montemos e fomentemos o empreendedorismo local, empoderemos, e eu já trabalhei numa instituição que fazia muito isto, pegava nas senhoras algumas quitandeiras, dava formação, dava material, que era uma da indústria de bebidas, e elas começavam um pequeno negócio com aquilo. Isto é contribuição. Nós às vezes achamos que temos de estar sempre na linha da frente, a entregar tudo, mas a fazeres bem no teu lugar. A Kitadi escolheu sim abraçar a causa de devolver a dignidade que a pobreza retira dos angolanos, mas não vamos chegar a todos os 30, obviamente. 40, quantos somos agora? Não, já nem e sei. Vão chegar, mas com uma estratégia de expansão e com outras pessoas. Vamos chegar com uma estratégia de expansão e vamos chegar, imagina, nós contribuímos muitas vezes na rádio, na televisão, e tem pessoas que sim, que estão ali muito na cadeia, mais em baixo, e que vêm até connosco, olha, eu vi na televisão X, ouvi-te no rádio, olha, consegui. E uma das coisas que eu recomendo, e na última ação que tive com as mamás do mercado do 30, eu consigo gravitar entre os vários mundos. E uma das coisas que eu disse a ela, mamã, se pudesses me vender o quilo de fuba a 500 kwanzas, ou a 1000 kwanzas, ela disse, era muito bom. E se eu te dissesse que eu podia te pagar 2.000 para entregares fuba todas as semanas na minha casa? Não tens, o teu filho não trabalha contigo, então o teu filho vai me entregar. Eu disse, nunca tinha pensado, filha. Exatamente. Eu disse, pronto, aí mamãe, temos que começar a pensar nestas coisas assim. E muitas vezes não é trabalhar com estas mamás só, é com os filhos que hoje, mal ou bem, já começam a ter outra visão, outro acesso, trabalhar com estes jovens, porque a mãe produz e está lá na praça, e ele pode conseguir, por exemplo, com uma moto ou o que for, ir entregar mais no centro, como elas chamam, mais na baixa. Então muitas vezes a estratégia não está naquela pessoa que é mais vulnerável, mas está em conseguir melhorias dentro daquele universo que ela vive. Exato. E uma pergunta que eu fiz a elas também. Mamãe trabalha no mercado 30, sim. A mamãe quer o mesmo destino para os seus filhos. Ela disse, nem pensar. Eu preciso que os meus filhos não passem o dia ao sol a vender, porque isso é um trabalho muito difícil. Mas muitas delas criam homens e mulheres de muito valor nessa sociedade. Eu disse, então, mamãe, temos que começar a pensar em melhorar isto. Então, vamos pensar e criamos algumas estratégias e tal, e elas conseguimos chegar ali, mas obviamente aquilo é um ponto muito pequenino. Que conseguimos chegar e pensar e entregar, assim como eu já tive umas cenas de Cabo Ledo que me entregavam peixe em casa ou do Mussulo, e aí tu pagas mais, e para elas faz uma diferença absurda. Então, é esse efeito multiplicador que nós queremos fazer com a Kitadi, formando mais educadores e garantindo que cada pessoa, mesmo a título individual, que consiga organizar-se financeiramente, ela vai conseguir fazer chegar mais oportunidades. Então, melhor, contrato mais uma babá, contrato mais um motorista, consigo pôr o meu filho numa escola melhor, então naquela escola tem mais um contínuo, tem mais uma secretária, tem mais isso. O nosso dinheiro tem esse papel de desmultiplicar a abundância para todo mundo. Mas é daí que nasce, desculpa Edson, é daí que nasce o movimento Tribo Kumoshi? Tribo Kumoshi. A Tribo Fala Kumoshi... um bocadinho sobre isto, porque não, da maneira como às vezes há coisas que nascem de forma inusitada, às vezes de forma despretensiosa. Eu gostaria de poder saber como é que nasceu a tribo. Então, a tribo Kumoshi significa juntos, é Tuala Kumoshi, entre nós, é Kimbundo. Eu vou sempre à minha mãe, né, para ir buscar, para tentar aqui uns nomes mais interessantes. Como é que surge isso? Eu já tinha a Kitadi e eu já tinha percebido que eu não ia conseguir chegar a todo mundo com as nossas formações e etc. Desponta aí a pandemia, em maio de 2020. Ouço uma notícia que não era nossa, de Portugal, a dizer assim: mais de 5.000 postos de trabalho já foram extintos nessa fase e 90% desses trabalhos são de mulheres.
que eram os cabeleireiros, as creches, porque maioritariamente trabalham mulheres, eram trabalhos que normalmente são feitos por mulheres. Eu disse, se em Portugal está assim, nós aqui que não temos dados estamos como? Isso levou-me a uma reflexão super profunda, sempre naquela história de, ok, como é que eu contribuo mais ainda? Né? Tenho aqui tarde e como é que eu faço isso? Eu disse, bem, vamos tentar fazer algo que ajude especialmente as mulheres. E honestamente, e não é aqui querer dar close, mas eu disse, vai ter se calhar umas 50, 100 mulheres. E comecei a juntar uma legião de mulheres para serem oradoras. De repente eu tinha 28 mulheres para serem oradoras, eram 5 lives por dia e nós conseguimos chegar a 40 países com 7.500 mulheres. Uau. Foi algo que eu cada vez que via o grupo, porque aquilo foi feito tudo dentro de um grupo de Facebook. Pessoas que já nem tinham contas no Facebook criaram conta e de repente via 200, 300, 1000, disse uau, isso é o auge. Auge do auge do auge. Eu era uma pessoa com pouquíssimos seguidores, acho que nem 1000 tinha, nem nada, ou 800 na altura. E começa esse movimento da tribo Kumoshi, que era para fazer o quê? Entre nós conhecermos mulheres incríveis, com histórias reais e que possam partilhar conhecimento com outras. Mais uma vez, é isso de eu não consigo fazer sozinho. Eu tenho um ótimo poder de conectar-me com pessoas, de conectar-me com mulheres, com homens, enfim, mas nesse caso, as mulheres sobretudo, lá está, por causa da história da minha mãe, eu tenho assim um compromisso por fazer com que as mulheres sejam autónomas financeiramente, para que no caso de decidirem se separar, que elas não precisem de passar, e sabemos que normalmente nos relacionamentos as mulheres saem sempre, saem com muito menos, né? E aqui no nosso país muitas porque são domésticas, por tudo mais, não acompanham, não têm a capacidade de decisão financeira ou ficam em relacionamentos falidos por causa disso. Então nasce a tribo Kumoshi disto, de fazermos um movimento para ajudar financeiramente, a ajudar as mulheres a fazerem negócios no digital, a entenderem o digital. Então falamos sobre finanças, projetos, saúde mental, carreira, falamos sobre autogestão de recursos humanos, como é que tu constróis a tua carreira, sobre jurídico para leigos, como é que tu vais defender os teus direitos, e naquela altura da pandemia. Então juntamos um conjunto de mulheres e aquilo parou mesmo. Foi uma coisa que chegou uma altura o meu Instagram crashou, porque era muita partilha. E de repente tínhamos mais de 7.000 mulheres, as 7.500, chegámos no pico a 7.500 mulheres dentro daquele grupo. Uau. E alguns homens disfarçados de mulheres. entraram. Mas nasceu esse movimento que foi em 2020, estamos quase a chegar a 2026 e não passam 2, 3 meses que eu não recebo uma mensagem a dizer mudou a minha vida. Olha, uma rapariga que me disse, eu assisti tudo. Tinha um dos meus irmãos que estava quase deprimido porque foi despedido nessa altura. Montámos um negócio, está a dar muito certo. O outro já que também conseguimos um emprego melhor. A nossa família mudou por conta disto. E isso sim, é esse efeito que se multiplica. E tu sentes, Neuza, que poderia haver um pouco maior, talvez conseguíssemos, se vários empreendedores ou empresários nos juntássemos, talvez conseguíssemos ter uma amplitude maior a nível de cobertura no nosso país? No nosso país e na região. Nós sabemos, nós às vezes não temos noção, mas muitos países da nossa região, até mesmo Palopes, olham para nós como o Eldorado. Somos tipo a Tuga da África, né? Por favor, não me apedrejem. Só estou a dizer aquilo que eu fui ouvir, sim. Né? Porque às vezes vamos dizer que eu gosto muito dos nossos amigos todos, mas muitas vezes Moçambique nos tem como uma referência, Cabo Verde, até porque temos muito mais recursos e tudo mais. E o que eu sinto é que nós ainda temos a síndrome de estrela. O Edson tem a X100, então o Edson quer ser o CEO, o tal, o único. Quando disserem, quem criou foi o Edson e tal, nós ainda estamos com o ego um bocado inflamado. Ainda não entendemos o verdadeiro poder que tem na colaboração. O Edson é excelente em vendas. E eu sou muito boa naquilo que faço em termos de administrar negócios, a parte financeira, e criar até estratégias para os negócios. Imaginem duas mentes que se complementam tão bem estarem juntas. Só que nós estamos com muita ilusão ainda do eu quero ser one man show, ou que seja, eu sou o homem do momento. E isso tira-nos tração. Nós somos donos de pouquíssima coisa
Assim, eu faturo, imagina, 15 milhões no ano, o Edson vai faturar 20, o Fábio vai faturar 50, mas se calhar os três podíamos faturar 500 milhões, 1 bi, podíamos estar a crescer os nossos negócios, a estrutura, a nossa vida, mas estamos ainda um bocado adormecidos e não entendemos o verdadeiro poder de nós fazermos a colaboração. E temos vários exemplos fora. As grandes marcas, todas as grandes empresas não são feitas de uma única cabeça. Apple foi quem? Steve Jobs e o outro não me lembro, o Wozniak. Isso. A Microsoft, Bill Gates, top, e o outro que também tem um nome especial que eu não me lembro agora, tal. Tu vais sempre vendo, são 2, 3, 4, 5 amigos. Nós aqui temos medo dos nossos amigos. Sim. Temos medo, o Edson vai me facar. Mas por quê? Porque também fazemos muitos acordos de aperto de mão. Independentemente de sermos amigos, os acordos têm que ser acompanhados de uma estrutura. Claro. Se eu for fazer um negócio com o Edson, nós vamos ter que trazer a parte jurídica. E outra coisa que nós temos medo, do diligence, eu tenho que saber o que é que o Edson, onde é que o dinheiro do Edson vem. Eu pelo menos tenho este compromisso, porque eu não quero que amanhã tudo que eu construí com a Kitadi vai por água abaixo porque o meu sócio, porque o meu parceiro não me contou a história toda. Ele tem que me contar a história toda e eu decidir se avanço ou não. Sim. Mas lá está, nós ainda temos muitos tabus, muita coisa, porque não perdemos a palavra de honra. Antigamente o aperto de mão, o olhar firme de um homem e dizer uma coisa quando o homem dizia que é para a esquerda, é para a esquerda, é para a direita, é para a direita. Nós perdemos essa coisa da confiança, da credibilidade uns nos outros. Parece que só nos queremos arrancar os olhos uns aos outros e fingimos que nos damos todos bem. Empreender é bastante solitário. Sim. E nós fingimos que hoje temos uma rede que se apoia, mas não se apoia de facto. E às vezes o apoiar não é só o dinheiro. É estilo, tu tens uma estratégia que deu bem na tua empresa. Poças, vamos nos sentar, vamos replicar isso. Se for preciso, vais dizer-nos, olha, para replicarmos isso, para melhorarmos isso, eu quero X% da Kitadi. E nós não temos que ter medo de entregar a porcentagem das nossas empresas. Nós tivemos os três, por acaso, Sim. Mera coincidência, né? Tivemos os três juntos numa formação muito recentemente. E o que nos estavam a passar é um pouco do que nós acabamos por dizer, né? É o que um primo, por acaso, que ele trabalha numa grande corporação e ele diz, eu hoje rejeito-me muito a fazer certas formações porque é muito overview e eu estou cansado de overview porque eu já não preciso de overview, eu preciso de formação um pouco mais concreta, um pouco mais concisa, que ajude realmente e que entregue mesmo a chave, não é mais tipo, estás a ver no buraco da fechadura, é assim, é mais ou menos assim. E o que eu vejo, Neuza, só para não te esqueças do que querias dizer. Às vezes, as nossas empresas, de muitos empresários com quem nós lidamos, estão em fases diferentes. Completamente diferentes. A empresa do Fábio está num determinado nível, a minha noutro, a tua noutro. Mas existem sempre alguns ensinamentos que, independente da posição ou da dimensão que as nossas empresas estejam, ou fases que estejam, existe sempre uma possibilidade de eu aprender alguma coisa contigo. Exato. Porque alguma coisa tu estás a fazer melhor do que eu. E vice-versa. E não há essa partilha de informação. Na tua opinião, como é que tu achas que nós poderíamos mudar aqui um pouco esse paradigma e até se calhar propomos-nos mesmo, nós próprios, começarmos aqui com um desafio? Vou já deixar o desafio. Sabias, afinal, que eu vinha com um desafio. É assim, a mudança não acontece de nós falarmos, a mudança acontece de nós agirmos, de marcarmos. Eu tinha um amigo que dizia, eu não combino um dia é princípio de história. Um dia, lebre, fez. É o dia, artigo definido. Qual é o dia, especificamente? Eu estudei por língua portuguesa, não? É artigo indefinido, está indefinido em algum lugar. O dia. E é marcar um dia em que se faz um bom brainstorming. Eu já tentei fazer isso com alguns empresários. Inclusivamente tem um projeto pronto que se chama Cápsula e nós chamamos o Tinder dos negócios. Mas a ideia é que precisa-se criar uma estrutura para a cápsula que congregue os empresários com regras explícitas e claras para dizer assim... Estratégia de governança corporativa. Estratégia de governança corporativa ou deste projeto para nós conseguirmos tirar vantagem daquilo que são as nossas experiências, nossos acessos. Porque às vezes não é o Edson em si, mas é um acesso que o Edson tem.
A Kitadi está a precisar de um investimento, alguma coisa, de estrutura, o que for. O Edson se calhar tem um amigo que precisa, tem um prédio fechado, não estou a falar do Fábio. Essa foi boa, não. Essa foi boa. Eu afinal tenho prédio, também não sei, eu tenho que ver onde é que nós estamos. Pá. Não, gostei dessa, essa foi boa. Mas continua com a linha, continua com esse raciocínio. É o Fábio. Não, é um amigo. Está aqui no podcast, mas não sabemos. Não sabemos. Não apontes os dedos. Está bem. Mas imagina, tem um espaço. E a Neuza precisa, se calhar, nós sabemos que as rendas são altíssimas na nossa realidade. E depois o teu senhorio, só ficaste um ano, ele acha que já faturaste bué. Vamos subir mais a renda. Agora quero mais isto. Claro que também as situações e tudo neste país vai se desenvolvendo e é muito pesado, os custos de manutenção, enfim. Mas muitas vezes o Edson tem um carro parado, uma casa, um escritório e tudo mais, e pode ser o acesso que alguém precisa. Eu desafio a dizer-vos, muitos de nós, e até para mim, eu não tenho espaço próprio, mas imagina dizer, Neuza, tu podes ficar nesse espaço 5 a 10 anos e, não vais pagar renda. E como é que vais me pagar? Eu preciso de 5% da tua empresa. Simples assim. E nós não estamos a estruturar-nos para isso, mas nós podemos acabar com isso a fazer. Exato. E o desafio que vos deixo aqui é pegarmos e reavivarmos o projeto Cápsula. Com regras, com normas, mas sair daqui um compromisso e quando viemos no próximo podcast é para dizer qual é o status da cápsula e como é que ela funciona. Não, e podemos até fazer melhor, né? Se calhar podemos criar um programa voltado para como nós vamos estruturar a cápsula. Exatamente, e mostrar os bastidores. Backstage, tudo. Isso seria um projeto lindíssimo. Seria um projeto lindíssimo. Eu estou aqui pronta para isso, eu estou atrás. Eu digo sempre, eu não tenho intenção de ser CEO da Kitadi, nem gosto dessa sigla. Yeah. Nem gosto, não é que não gosto. Ela foi um bocado canibalizada, prostituída. Falar baixo. Mas eu sinceramente, eu acho que eu sou muito melhor formadora, eu sou muito melhor a criar ideias, eu sou extremamente criativa, buscar soluções, encontrar pontos de conexão entre pessoas que têm, e hoje eu já não me sinto que seja a melhor gestora para a Kitadi. E a cadeira de direção-geral, de CEO, do que quisermos chamar, está vaga. Está tudo bem. Eu costumo dizer, o sucesso não é um lugar para nós estarmos lá isolados, não é porque cabe só um no pódio. Podem caber vários. Imagina só vocês, daqui a 5 anos nós dizemos assim, este grupo aqui se juntou e criaram as empresas, o primeiro unicórnio angolano. É um grupo de 5, de 10, criaram um unicórnio angolano. O unicórnio é aquelas empresas que valem mais que 1 bi, não é? 1 bi de dólares, não é de kwanzas, de dólares. Mas criamos o primeiro, conseguimos expandir para X países, conseguimos pegar na Kitadi e pôr em todos os PALOP, depois pusemos na CPLP, conseguimos que a Odontocare fosse a referência em termos de serviços odontológicos e estamos aí buscar isso com toda a nossa força. Então, eu acredito muito no poder, e digo, da colaboração e da parceria. Eu não tenho necessidade de ser dona de 100% desse bocado que eu tenho hoje da Kitadi, eu prefiro ser dona de 30%, 40% de muito. Porque ser dono de 100% de 100 milhões é diferente de ser dono de 30% de 2 bis. Exatamente. Estás a ver? Então, eu acho que nós podemos sim e devemos dar esse passo. Falamos muito, estamos a falar muito, e eu acho que está mais do que na hora de nós sairmos com um compromisso entre nós, empreendedores e todo mundo que poder contribuir, trazer, e pode não ser aqui porque não conseguimos estar todos no mesmo lugar, mas tu ali no teu bairro, na tua comunidade, juntas 3, 4, criarem coisas como deve ser, com estrutura, com lógica, claramente, e com tudo dentro da legalidade. Não se fazem negócios de apertos de mão, repito. Precisamos ter alguém que legalmente nos vai nortear. E é como eu digo, se no casamento tem um documento, no Estado não temos, não tem. Tem que ter um documento nas sociedades também. Por muito amigos que sejamos, por muito que nós gostemos uns dos outros, eu costumo dizer, quando der errado, quando começamos nos a frustrar, nós temos que ter um caminho. E outro ponto que nós, enquanto empresários, enquanto líderes ou o que for, temos muita dificuldade para as conversas difíceis. Sim. Muita dificuldade. Fugimos muito. Eu vou falar com o Edson sobre o Fábio, mas não vou falar com o Fábio diretamente, e quero me queixar do Edson, vou me queixar ao Fábio. Não temos essa coisa de estar aqui e dizer, vamos sentar e ter essa conversa necessária. E outra coisa que eu sinto, estamos com muito pouco tutano, tudo nos quebra.
Tudo nos chateia. O Edson deu-me uma má resposta, eu já não gosto mais do Edson. Estamos com a hipersensibilidade. Estamos muito As pessoas estão muito sensíveis. Estou com muita comichão na mão. Vamos dar dinheiro aqui. Dizem que não se coça. Ei, foi. Não. A minha mãe dizia fecha a mão e põe no bolso. Ok. Ela coçou. Eu ia dar aqui. Coçou é para contar. Epa, mas isso, eu estava pronto para dar, mas agora coçaste. Não... O teu prédio está fechado. Mas olha, isso que tu disseste, Neuza, por acaso eu cada vez mais presencio isso, porque eu passei um pouco por esse processo. Eu comecei com a Accento realmente sozinho. Hoje a Accento é uma sociedade constituída por 3 membros. Quase que ninguém dá a cara, eu sou a pessoa que mais dá a cara, porque feliz ou infelizmente como o projeto começou comigo como fundador, mas essas pessoas hoje basicamente é que acabam por tocar a maior parte do negócio, o que me tem dado muito tempo livre para eu poder fazer e desenvolver novas coisas, porque eu também infelizmente tenho aqui umas ideias e sou muito idiota, então como vou tendo muitas ideias, vamos trazendo essas ideias não é para coçar, cada vez né? mais. Desculpa lá. Não, põe no bolso. É o prédio do Fábio. Hoje sais daqui com a escritura. Não, vamos entrar em contato com o nosso amigo Luís Pataca. A Fine vai tratar tudo. A Fine vai tratar disso, vai tratar pronto. Tudo. Estás a ver? Depois nós já temos um ecossistema tão interessante. E é verdade, parecendo que não, nós conhecemos quase todos. Yeah. Só não pusemos mesmo a máquina a funcionar. Porque também estamos muito a ser bombeiros. Estamos a apagar fogo todos os dias. E quando estás a apagar fogo, não te dá tempo para pensar. Isso é verdade. Mas olha, fica aqui o desafio, apontei. Chama-se cápsula com capa. Sim, isso aí eu já tive acesso. Pois, o Edson é um fugitivo. A cápsula. Vamos fazer isso acontecer. Na realidade eu não sou fugitivo. É fugitivo, a sim. A cápsula nesse momento... Não, quem fundou o projeto tem de basicamente apresentar um pouco daquilo que é a visão do que se pretende. Muito bem. Porque Pronto. todos nós podemos participar, sim, com ideias dentro do projeto. E ficou o desafio, nós temos que fazer o programa. Mas, assim, sinceramente, nós temos agora que fazer aquela ideia de eu vou me atirar do avião e vou construir o paraquedas enquanto estou no voo. Que isso é a filosofia dos empreendedores. Hoje a cápsula foi pensada por mim, sim, para ser, nós chamamos o Tinder dos negócios, para encontrar e criar aqui parcerias muito estratégicas e interessantes entre nós e também criar formações à nossa medida, com a nossa realidade, com a experiência do Edson, que foi tentar vender no Ambo, não deu, depois vendeu aqui, pronto, trazer aqui isto e os acessos que precisamos. Nós não precisamos de um documento XPT ou um business plan, nós só precisamos de pensar, ok, a ideia central está aqui. Se nós nos sentarmos tranquilamente durante 2 horas focados naquele projeto, garanto-vos que nós conseguimos fazer nascer esse projeto ainda em janeiro deste ano. Só precisamos das vontades. E podemos começar, como dizem os nossos amigos que falam inglês, baby steps. Né? Um passinho pequenino, tartaruga, um passo de cada vez, 1% todos os dias, e começa com pouco, vamos nos juntando, vamos criando aqui as balizas e as regras e tudo mais. O Edson tem uma estrutura gigante de advogados, gestores e tudo mais. Não, podes continuar. Tem mais. Eu é que tenho o prédio. prédio. Ou melhor, desculpa, os prédios. Os prédios. É mentira. Atenção ao plural. Sim. Pois. Não, são vários. E já está assim, mas... Steve Jobs, estás a ver t-shirt preto. Não, você... É verdade, eu estou fora do padrão. Por isso é que o Kitad está a escorregar. Não, mas nós angolanos, nós temos muita vaidade. O angolano é muito vaidoso. E meio que acaba por prender-se bastante. Não, até nem é. Não, muitas vezes é mesmo isso. Eu vou trabalhar para o Edson. Edson também lhe conhece já de não sei de onde. As pessoas prendem-se muito aos estatutos, então tem que estar tem que estar vestido daquela determinada forma, tem que estar com fato X, tem que estar com carro X, tem que fazer essa... Ele tem prédio e anda de t-shirt. Okay, não. Entendemos. Sim. Geralmente é sempre assim. É que eles vão fingir. A minha pergunta é: onde é que está o dinheiro do prédio? Não está entrando na minha conta. Não sei, talvez precise. Nós não podemos entrar dentro. Alguém tem que me responder. Acho que o Edson é a pessoa ideal para responder, mas pronto. Ele vai resolver a cápsula. Isso não me preocupe. Não, vamos resolver, e eu acho que nós temos uma janela de oportunidade muito interessante, até para formar novos homens e mulheres de negócios.
A segunda parte da Kitadi, que você ainda não tinha falado, nós temos a parte de finanças pessoais, mas nós temos a parte de empreendedorismo. Tem um nome bem bonito agora que eu chamo, a la LinkedIn, que é Business Designer, mas eu sento-me com alguém, eu consigo numa tarde desenhar, mudar, pensar o negócio, ajudar a ir criar um profissional novo, o que for. E isso é replicável e eu quero muito ter uma casa que forme tecnicamente pessoas para terem negócios, ou seja, empreendedores vão se sentar durante 1 ou 2 anos naquela escola, vão ser muito bem formados porque é possível aprender a empreender. Eu não sabia disso quando falei aquelas 2 empresas, mas tem regras, tem algumas coisas e tem conhecimento. E dentro de um lugar controlado, em que imagina tu estás numa escola em que tu testas o teu produto, tu tens um Edson que vai te ajudar, vai a tua estrutura de vendas, tu tens um Fábio que te vai dar toda a parte de como expandir e ter vários empreendimentos, holdings e prédios e coisas e tudo mais. Não, mas é verdade, agora sério. Mas só por causa disso tens um andar aí do meu prédio. Não, mas o Fábio vai te ajudar nessa estrutura. Então tu consegues errar ali dentro. E depois uma outra coisa que nós temos que abrir aqui. Nós queremos todas as empresas perfeitas. Tipo, nenhuma empresa pode dizer, esse ano não foi uma like para mim, não foi bom. Não, todos têm que crescer, todos têm que fazer muito dinheiro. E nós não conseguimos. Então, se eu não tiver um ambiente em que eu posso errar, falhar ali no meio, como é que eu me desenvolvo? Por isso é que nós também temos muito medo de arriscar. Porque eu vou arriscar esses bocados, esses 20 milhões. Mas é só o que eu tenho. Agora, se eu disser assim, não, eu estou aqui, tenho uma robustez, vamos buscar investidores dentro dessa escola, tudo. Essa pessoa pode, arrisca, o risco controlado e calculado, óbvio, né? Mas estou aqui. Se eu cair, só tens que avançar, dá a volta, limpa e vai. Então, essa é a ideia de avançar depois com a cápsula. Eu quando abri a Magno, a perfumaria, no início, eu sentei-me com um jovem que tinha uma franquia de uma marca de fora e eu propus-lhe, olha, eu gostaria que tu abraçasses esse desafio. E na altura até estava aberto em dar-lhe um percentual para ele ser meu sócio da Magno. Sim. Ele entraria com a primeira unidade e teria um percentual sobre a marca. Ele não acreditou. E eu perguntei-lhe, né? Porque ele na altura, a marca dele era da Equival. E eu vi a unidade e ele disse, não, esse negócio já não dá dinheiro, não sei quantos, isso aqui, nós até já estamos a desinvestir e tudo mais. Eu disse, olha, eu tenho uma ideia diferente. Eu estou habituado a produzir e eu sei que isso tem realmente ainda uma excelente oportunidade. Porque se não tivesse a equivalência, por exemplo, que é um concorrente no mercado, talvez eles não tivessem a abrir constantes lojas como têm estado a abrir. Sim. E eu disse ao jovem, olha, vamos fazer assim, pronto, como não queres, não tem problema. Eu disse, olha, ajudas-me a estruturar, porque eu gostaria que várias pessoas depois também criassem as suas próprias lojas. Ele nem isso me quis ajudar. Eu disse, olha, tá bem, decidi abrir. Não foi só a tua mãe que fez filhos? Envolvido 5 anos. Hoje, a Magno tem uma faturação a beirar muito perto daquilo que a Ascento fatura. E é uma empresa relativamente mais pequena do que a Ascento, porque tem muito menos tempo de mercado, tem 5 anos. Mas, em contrapartida, nós hoje ameaçamos colossos do mercado. Hoje nós somos reconhecidos dentro disso. E qual é a moral da história que eu trago para cá? O processo de expansão, às vezes, nós crescemos um pouco com medos. Esse medo que eu tinha no início era porque eu não tinha experiência de como fazer uma segunda marca crescer, mas tinha a noção que aquilo era um excelente negócio. Porque eu sabia produzir. Mas ele desacreditou. Nosso Flávio Augusto. Ele desacreditou. E quando eu apresento o diretor-geral, que hoje é um dos meus sócios, eu disse a ele, olha, isso vai crescer muito mais do que a Ascento, porque é uma necessidade diária, diferente da Ascento. E ele disse, acha? Eu não acho, eu tenho a certeza. E os primeiros meses, quando ele viesse ter comigo, a loja não está a faturar nada. Só faturamos
200 mil kwanzas. Disse, não te preocupes. Isso é um bebê. Hoje, nós temos unidades que faturam muito mais de 2 milhões de kwanza por mês. Temos unidades que faturam 1 milhão e pouco a semana. Nós temos unidades que já faturam 6 milhões de kwanza por mês. Sempre da Magno. Yeah. E hoje nós temos várias unidades, né? Temos 15 unidades e conseguimos escalar. E a nossa pretensão é que no próximo ano consigamos realmente franquear, por exemplo, que é outra coisa que aqui ainda não se fala tanto. Preferem acreditar, se calhar, em marcas estrangeiras. Sim, como as Herbalifes da vida, essas marcas e tudo mais. Enfim, não vamos fazer muita publicidade. Pronto, então nós gostaríamos de aproveitar aqui esse momento e uma vez estamos a falar da cápsula, a cápsula pode ser uma entidade que de alguma forma possa servir como mediadora deste processo todo. Isso. Então... É pôr mãos à obra e fazer. Eu acho que mais do que qualquer coisa é mesmo fazer, estás a ver? E temos cases de sucesso aqui. Sim. Tu tens X100, tu tens Magno, tu tens a Odontocare, tu tens aqui, eu sei que há um outro plano para a Odontocare, porque depois até chegar, né? Não sei se isso já saiu, se o projeto já saiu, mas aquilo para chegar a mais pessoas e tudo mais. Não, mas então, tens a Almeida Investimentos. Não, a Almeida Investimentos nem quero chegar aí. Calma. A parte boa disso tudo, da experiência que tu estás a dizer, é que todos nós já arrebentamos com as nossas, com empresas, ou seja, já falimos, já tentamos, continuamos no struggle. E a dica é, o Edson falou aqui, pô, nós temos lojas que começavam com 1 milhão, hoje já estão a 2 milhões por mês. Há muitas pessoas que vão olhar e vão dizer, mas isso não é um negócio para mim. Só que depois as pessoas só querem os números redondos de 20, 30, 40, 50, 200 milhões. Depois, e às vezes tu chegas depois desses números, que foi assim, a Kitad, apesar de tudo, é uma empresa pequena. Nós estamos num processo de expansão, mas o que é que acontece quando a empresa tem dona dependência, né? Quando estamos aqui numa objetivo. Se a Neuza está bem, está doente, as coisas param, não, isso é uma das coisas que eu mais me arrependo. Se eu quisesse a Kitad hoje, eu não abria esse negócio, como eu vos disse, aconteceu muito no flow da minha experiência, de tudo, mas sem um outro sócio para uma área que me seja complementar. Primeiro, o erro que eu não faria mais era este. Segundo, eu demorei muito por causa do medo a aceitar outras pessoas dentro, e há uma coisa que eu vou carregar de dor para sempre na minha vida, que eu tinha um grande amigo que infelizmente já não está entre nós, e ele quis muito, ele acreditava na Kitad de um nível absurdo. Eu ainda não é bem um momento, não é isso. Infelizmente ele descobriu que tinha cancro, demorou 1 anito e tal, e ele faleceu na altura em que nós estávamos aí, de facto, a montar um projeto muito interessante, e demorou. Aquilo deu-me ainda mais, atirou-me um bocado para o chão, porque para além de tudo era muito meu amigo, era uma pessoa que passava horas a falar comigo sobre isto, sobre o projeto. Ele tinha uma experiência de banca, de tudo, estava a montar um projeto de microcrédito, e o objetivo era quitar e formar todas essas pessoas para garantir que fossem bons pagantes e tudo mais. E isso desacelerou-me de certa forma. Então é um avança, recua. Às vezes as pessoas olham, não, a Neuza parece ter muito sucesso, já estão a faturar muito e tudo mais, etc. Não, somos 5 anos. Há empresas que em 5 anos nem sequer dão dinheiro. E eu, no ano passado, nós chegámos a faturação de 150 milhões de kwanzas. Eu estava-me a sentir um lixo. E estamos a dizer que só foi metade do ano que nós trabalhamos. Os primeiros 6 meses do ano, nós não tivemos nada quase de faturação, porque eu estava num nível de esgotamento tão grande. E depois tive que repensar mesmo o que é que eu quero para aqui, o que é que eu quero para mim. De dar desespero, de olhar para as pessoas, que essas pessoas estão aqui, algumas trabalhavam comigo. E cheguei no ano passado, em abril, e era eu e uma assistente, que depois ela foi embora, eu fiquei sozinha na Kitad. A tocar tudo, a fazer as coisas, mas nós ficamos muito com esse pé atrás de como é que vou fazer, como é que eu vou dizer às pessoas olham para mim, lá está a coisa da vaidade, já devem pensar que eu faturo 500 milhões, 1 bi, não sei o que mais, e achamos que esses números não são válidos. Mas nós temos grandes exemplos, Spotify da vida, tudo, que Amazon, tudo. E mesmo aquilo que as empresas que não são ainda lucrativas. E o ano passado a Kitad conseguiu fechar com um lucro de 17 milhões de kwanzas. Lucro. Tipo, para a investidora está aqui por tudo pago, impostos, tudo certinho. Lucro de 17 milhões. E nós ficamos às vezes a achar que temos de ter números astronómicos. E esquecemos-nos de que... E o contextualizando, a educação não é uma coisa aqui que se investe tanto.
Começamos sim, mas muitas vezes as empresas, e não estou a criticar, mas fazem isso para cumprir só um calendário de formações. Não é com o intuito verdadeiro da transformação. Exatamente. Porque não entenderam o poder de teres um colaborador financeiramente equilibrado. Mas é um processo do próprio mercado. Hoje já tem mais. Nós somos uma empresa que tem mais de 70 empresas no portfólio. Até acredito que nós sejamos a empresa que tem, nesse ramo, que tem o maior número de clientes, empresa. Então, temos números significativos, mas nem sempre isto é faturação, é lucro, e muitas vezes achamos que o que estamos a fazer ainda é pouco. Mas porquê? Nós não falamos de números. E eu falei de números agora de propósito. Nós não falamos, temos medo. Entre várias coisas, é verdade, sabemos o país que estamos, mas a verdade é que, também, se nós vivemos com medo, nós não vamos fazer nada. Isso aconteceu, acho que foi o ano passado que nós tivemos no Marco Vitor. E eu disse, né, que a nossa empresa teve uma faturação acima de 500 milhões. Os meus colaboradores só pegaram esse gancho. É a minha parte, boss! Mais de 500 milhões. E o meu salário não subiu. E as pessoas têm uma falsa percepção que acham que a faturação que tu tens é lucro. Que esse dinheiro entra para o meu bolso e que... Mas lá está, não tem mal nenhum. E olha, há dias o Ricardo Buta, o neto do Mandum, partilhou com uma financeira, com uma senhora, fez um conjunto de cálculos sobre quanto é que eles deviam ganhar para a Canjala e não sei o quê, abram o vosso olho, meio, naquela coisa meio provocativa. Polêmica e eu disse a ele, mas o que é que isto? Uma coisa é fazeres uma análise e dizeres, olha que fixe, e dás aí os próprios e tudo mais. Mas aquilo estava disfarçado de uma coisa, não quero julgar a senhora porque eu também não sei qual foi o mood dela, mas ele partilhou aquilo que eu vi. Eu disse, mas mesmo que fature este valor, qual é o problema? Por que nos incomoda tanto que uma pessoa esteja a faturar muito, esteja a ter muito dinheiro? Por que me incomoda tanto saber que o Edson está a faturar 500 milhões na empresa? Que tem várias unidades, que tem uma estrutura, mas mesmo que fossem 500 milhões para o bolso do Edson, nós temos que parar com essa coisa quase que, parece que estamos na época escravocrata, é assim que se diz, tipo, que não, o Edson está a fazer mal às pessoas e não está a dar dinheiro, está a pôr tudo no bolso dele. Não é assim. As coisas não são assim. Edson, tu tens quantos anos de mercado? Eu comecei como empreendedor desde 2009. Quantos anos isso? Eu nem sei essa conta. Estavam 16 anos. 16 anos. Era mais do que justo esse homem já estar milionário em euros, em dólares. Mais do que justo. Não sei se ele não... É isso que eu ia perguntar. Mas internautas, o que é que vocês acham? Eu sou ou não é? Eu sou rico de espírito. De dinheiro também, parem com isso. Parem com isso. Mas por que nos incomoda tanto o Fábio está mesmo a embolsar um bi no bolso dele? Eu quero mais é que o Fábio fique rico. Para quando eu chegar ao Fábio e dizer assim, olha, Fábio, eu tenho aqui este mega projeto, vamos ter que ficar mesmo com um dos teus prédios, vamos ter que expandir aqui para este lado. O Fábio diga, não tem problema, faz. Porque eu confio em ti, faz. Faz tudo o que tens que fazer pela Quitade. Então aqui, 500 milhões para pormos na Quitade, vamos transformar essa empresa numa referência de educação financeira para pessoas e para negócios, vamos levar isso para mais além, vamos trazer tecnologia, vamos fazer isso. Vais ter 5 anos para trabalhar descansado, não vais te preocupar com renda, não vais te preocupar com nada. Mas isso não faz sentido. Para que é que nós estamos a trabalhar então? Para ir pagar conta no fim do mês e ficar a sofrer no final do mês? Sim, e para ter aqui um prédio vazio. É impressionante. Vocês vão sair desse episódio com inclinos, às vezes, a pensar que eu sou demorarem para pagar renda. Mas pronto, a pensar que eu sou o Donald Trump aqui da Angola, pelo amor de Deus. Mas pronto, mas isso que tu disseste, Neuza, em relação ao levantamento de capital, isso é muito execuível. Nos dias de hoje, por exemplo, para as realidades numéricas que muitas das vezes nós acabamos por ter acesso, o levantamento desse capital é completamente execuível. Mas depois sabes o que é que tu acontece? E eu vejo, ainda mesmo seja por fundos, seja por investidores, é execuível, mas o investidor vai dizer eu quero o retorno em 2 anos. Isso não existe. Não. Isso não existe, não dá. Então tu não estás a construir uma coisa com fundações, nós queremos tudo o imediatismo. E depois vais mesmo aos fundos e etc. O nível de exigência, que parece que estamos... Fazem um escrutínio. Sim, um escrutínio, uma coisa, querem tudo, uma organização.
que uma startup não tem. Claro. E precisa-se de entender que uma startup é risco, é tal a cair do avião e fazer o paraquedas no ar. E nós precisamos dessa calma, mas não estamos habituados a pensar a longo prazo. Tu não investes a pensar daqui a 20 anos, porque tu só investes para ti, tu não investes para os teus filhos, para os teus netos. Nós, muitas vezes, isso é uma frase que eu gosto muito dos nossos cotas, que muitas vezes quem planta a árvore não fica à sombra, nem come dos frutos. Mas nós temos que pensar, e nós falamos muito, o país é péssimo e tudo mais, mas nós não pensamos país, nós só pensamos em pôr comida na mesa agora, em eu estou bem agora, o resto é o resto, que se dane. Mas nós precisamos, sim, é possível fazer, mas temos de trazer um nível de entendimento de que vamos fazer isso, mas este negócio pode sim, em 2 anos, fazer algo muito extraordinário, mas nós temos de ter essa calma para colher estes frutos. Exato. Porque é muito difícil empreender quando estás a pensar, vou pagar renda, e agora vou pagar os salários como, e agora vai ser isso, e agora o que é que eu vou fazer? E às vezes tu já deixas fazer um trabalho tão excelente, uma coisa tão boa, porque tens pouca comida na mesa. Tens que pagar salários, já não estás a pensar numa coisa bem feita, já não estás a pensar, eu preciso de tempo para pensar, para criar bem, mas não, tens de estar aqui, vais aceitar 10 palestras, mas devias estar a trabalhar num produto de mais longo prazo, de mais alcance, com mais qualidade, que se calhar vais vender por 100 milhões, mas estás a fazer, sei lá, palestras, não estou a dizer que é isso que eu ganho, isso é mais ou menos o que o Edson ganha numa palestra, 2 milhões por palestra. Estás a ver? Mas isso podia estar a trabalhar a tua energia, e não estou a dizer que só para projetos gigantes, mas até mesmo para teres o pinga-pinga na tua empresa. Tens de ter um bocadinho de tranquilidade para pensar negócio, claro, e não estar só ali a tapar buracos, e agora é aqui, agora é ali, e tudo mais, e um operacional pouco eficiente, uma estrutura. Às vezes estamos a cometer erros do estilo, tu não devias estar nessa estrutura, tens que estar não sei onde, ou tens que ter esse tipo de pessoal, ou tens que ir buscar. Outro ponto que não sei se vocês vão concordar comigo, a dificuldade que é a parte do capital humano. Todos que passam por aqui reclamam, portanto, é só mais uma. Mas uma coisa, eu nem quero reclamar do capital humano, eu quero dizer uma coisa. Nós normalmente pensamos, empresas pequenas começam com pessoas júniores e tudo mais. Para mim isso é um erro muito grande. De tudo o que eu já fiz, mais vale teres 2 seniors contigo, que tu vais ter tempo, e essas pessoas, porque tu quando estás empreendendo tens tempo para ensinar. Tens tempo para ensinar, quando já estás como o Edson, por exemplo, né? Tipo, pai grande. Já só está também a apreciar o negócio. Tá? Já só está a pensar estratégia. Então o Edson vai dedicar tempo para fazer evento cultura, vai ter tempo de fazer formação de vendas, vais ter tempo para isso, mas é verdade, é para isso que se quer chegar. Tu também já estiveste no struggle, estar aí a vender porta a porta, de fazer e tudo mais. Mas queimando essa etapa, nós precisamos do quê? De ter essa parte de estrutura. Mas quando és uma empresa pequena, onde é que vai sair tempo? Já estás a trabalhar 24/7. Não tem mais horas para acrescentar. Precisa já de uma vida para viver contigo. Sim. Então, é preciso também ter essa noção de quem são as pessoas que vêm. Nós falamos todos muito de capital humano. Por quê? Porque nós vamos buscar pessoas que não são júniores e nós estamos-lhes a pedir muitas vezes para trabalharem como séniores. Que são júniores, desculpa, e estamos a pedir para trabalhar como sénior. E o pior de tudo, muitas das vezes, nem é isto. Eu vou dizer isso porquê? Porque o maior problema do angolano não tem propriamente a ver com as questões técnicas, as habilidades técnicas, porque geralmente essas pessoas chegam e encontram já uma estrutura a funcionar. Então é mais simples depois de conseguirem apanhar o pace. O problema tem mesmo a ver com comportamento. Essa é a grande queixa da maior parte das pessoas, dos empresários que cá passam. Mas lá está, se tu não tens uma cultura que funciona... Com a educação. Sim, tem a ver com a educação, claro, a educação está na base de tudo. E há coisas que se deveriam aprender em casa, que nós estamos a criar uma sociedade em que o pai sai de casa às 5 da manhã, volta às 22, não tem tempo para educar aquela criança. Claro. Vai para a escola também, o professor também tem todas as vicissitudes da vida dele. Antigamente, quando eu era mais miúda, eu não estou a falar aqui de pessoas que tiveram uma vida minimamente aceitável. A escola era perto de casa. O meu pai não tinha que me levar, aquilo era atravessar a rua e tal ali. Então a qualidade também era outra, a paciência era outra. Sim, o ensino é uma coisa fundamental. Nós estamos a ensinar coisas básicas aos nossos colaboradores. Exatamente. Eu já tive situações de estar a ensinar, tu não podes estar a falar comigo, na reunião está a coçar o nariz, tipo, e coisa, e depois pega no macaco, limpa, põe aqui no bolso, estás a ensinar coisas desta natureza, e já me aconteceu. E com pessoas que não são assim tão júniores. Mas a questão principal aqui, que eu falo principalmente para a
questão principal, que eu, principalmente para as empresas mais pequenas, é que tu tens um desgaste tão grande com as pessoas mais júniores. Claramente que não é fácil também encontrar os séniores, porque os séniores querem estar. Depois temos uma ilusão, né, no setor público, petrolífero. Salariais altamente elevadas. Já vêm com expectativas salariais altamente elevadas e vem tudo, mas ainda dá para ir buscar alguns diamantes que estão aqui. E se calhar às vezes é dizer assim: Edson, eu te quero na minha empresa, eu não vou ter dinheiro para te pagar tudo isso que eu quero, mas olha, fazemos um contrato de vesting, em 2 anos, se correr bem, eu te passo como sócio da minha empresa. Nós não estamos a pensar as outras soluções para trazer isto, porque de facto é assim, acho que cada um precisa de pôr comida na sua mesa, mas se calhar se eu tiver essa possibilidade, ótimo. E claro, temos de tentar trabalhar aqui a nossa mentalidade de longo prazo. Estamos a ver muitos jovens, falamos um bocado da área dos designers e tudo mais, e não é só... As pessoas estão todas a querer viver numa velocidade muito rápida e não querem aceitar que precisamos de cumprir etapas. Tu és um júnior, e um júnior não é porque trabalhaste 6 meses que já és sénior. Não, tem um processo e tem que ter uma maturidade para chegar a isso. Mas, eu digo, na minha experiência, eu tentei com pessoas muito júniores e muito recentemente, quando veio uma pessoa mais sénior para a equipa, em que eu hoje estou aqui, sei que ela está a fazer as coisas, né, dentro do padrão de qualidade aceitável e está a liderar uma equipa, é diferente. Que estamos a pensar na mesma coisa. A velocidade é outra. A velocidade é outra, o nosso entendimento é outro. Às vezes estamos numa reunião, aquilo que eu pensei já está a executar ou o contrário. Então é diferente e pelo menos uma pessoa dessas nós temos que ter ao lado de nós. Pelo menos uma. Uma. Sim, exato. Isso é ou é sócio ou é essa pessoa. E, por exemplo, uma das coisas que eu fiz na Kitari, somos uma empresa pequena, encontrei uma oportunidade que foi de comprar um carro que já é segunda mão, mas mais barato e tal, investi cerca de 5 milhões neste carro. Não vou dizer qual é a marca, mas é um carro desses que está aqui na moda, que está na moda fixe, né? um SUV. Bom, o que é que eu fiz? Eu não tenho dinheiro para pagar salários muito altos, mas o carro é uma necessidade que o angolano tem muito grande. O angolano, ou se for um expatriado, ou o que for, que precisa estar, tem. Então, como é que eu vou atrair esta pessoa? Eu não lhe vou dar o salário muito alto, eu consegui este carro. E eu vou dizer, ok, ainda tens aqui uma porcentagem de vendas a partir de um determinado momento, ou seja, new business e tudo mais. Então eu vou criar um pacote. Claro que não estamos todos a este nível, até o ano passado, dizer que eu vou tirar 5 milhões ou o que for para comprar um carro, é impossível pensar, mas às vezes é fazer um sacrifício. Durante muito tempo o meu salário na Kitari não pagava nem a renda da minha casa, né? Não pagava nem a renda da minha casa. E só agora é que mudou. E nem quer dizer que as coisas estejam bem. Os nossos cofres a tesouraria está apertada. Mas são saltos que também temos que dar. E às vezes saltos de fé. E esperar mesmo que a escada venha quando saltares. Porque se tu não fizeres isso, também não vamos a lado nenhum. Exatamente. Não vamos conseguir. Pô, isso é uma pena, porque nós estamos até aqui uma grande conversa e tem tempo e porque temos que terminar, porque senão ficamos aqui 3, 4 horas. Não, por isso mesmo é que nós vamos ter que ter mais e mais e mais episódios. De certeza absoluta que tens que cá voltar nas próximas temporadas. Tu tens que cá voltar porque temos muita coisa. Essa na próxima temporada, essa já não? Epá, porque nesta fica aqui perto. Com um andar. Não, tu vens. Um andar aqui não, em cima. Tu vens. Nós vamos montar a cápsula, né? Vamos. Tá, olha, vocês podem cobrar. Edson, olha bem para a câmera, é esta, né? Não sei, a minha é esta. Fábio, temos um compromisso. Para quando? Para já. Para ontem. Para já é um partido político. Tem que ter cuidado. Nós aqui não falamos política. Não, tu não abençoas. Não, isso tem que ser assim. Tá bem? Tem que ser assim. Amém. É para já. Não, para já. Não, eu acho que nós podemos pôr aqui uns deadlines. Claro, obviamente. Eu acredito que estamos a chegar a dezembro, estamos aqui também a fazer planeamento estratégico. Eu acho que isso tem que entrar já no nosso plano estratégico. Nós temos um deadline. Nós até dezembro, nós temos de ter pelo menos uma reunião. Até dezembro. Estamos agora em novembro, temos de ter uma reunião em que vamos fazer o brainstorming todo e vamos estruturar o projeto para andar. Perfeito. Pronto. Tá bom. Mais alguma coisa? Estamos a acabar, mas eu gostaria que tu também deixasses aqui alguns conselhos para os nossos internautas. O que é que tu gostarias ou seja, de todo esse aprendizado, de toda essa jornada que tu tens, obviamente que tu já fazes e já comunicas isso o tempo todo, porque faz parte do teu trabalho,
mas de forma condensada para as pessoas que estão a ver, os internautas do Business Sem Limites. O que é que tu dirias a eles? Parem de mimimi, façam só. Façam só. Sim, façam. Executem. Esqueçam os 1000 livros, os diplomas e tudo mais. Nós estamos numa fase em que estamos a precisar de muitos executores. Temos pessoas com muitos achismos, muitas teorias, muita pompa, fazem 50 cursos e tudo mais. É deixar um bocadinho esse mimimizinho, essa coisa e fazer. Executar com qualidade mesmo, com excelência. Dizer assim, de 0 a 10 o quão satisfeito eu estou com essa coisa que eu estou a fazer. Ok, está a 8, entre 8 a 10, vou entregar. Estou aqui. Vou entregar como? Com rapidez. Mas é execução. Já aprendemos muito, já estudamos muito, temos muito conhecimento, precisamos de executar. E essa é a palavra de ordem para mim. Conhecimento que não leva para ação é igual à ignorância. Pô, isto é o poder de uma mulher. Sabem que as mulheres geralmente, por tendência, são muito mais pés no chão, entregam muito mais, e eu acho que ouvindo-te dizer isso, nós aqui só temos que meter a mão na massa, continuar a trabalhar, porque estamos a fazer realmente todos um bom trabalho, graças a Deus. E pronto, é isso. Todas as questões que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, sigam as nossas páginas, as páginas de cobrar $1 por resposta. Olha, então tem que pagar, coisa boa paga-se. Dólar. Uma coisa que por acaso entristeceu-me em todo o programa foi que a Neuza só ficou aqui 1h30, mano. Deixa-lhe andar, eu só estou mas tens um quarto, menino, não fala política. Toques, pensa pelo lado positivo. Mas ele ficou com dor no coração. Deu uma água que parece uma ampola. Vê bem, pera. Menina, sim. Pelo lado positivo, um prédio imaginário, até posso dar 6 andares, porque vai ser de 50 andares, portanto. Mas olha, Neuza, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelos insights. Foi realmente uma conversa muito esclarecedora para nós. Nós já sabemos aquilo que realmente tu tens estado a fazer. Infelizmente, muita gente ainda não te conhece, mas acredito que depois dessa nossa conversa ainda vai haver muito mais pessoas a serem impactadas com a tua mensagem. Obrigada. Com esse trabalho maravilhoso que tu tens estado a fazer, que realmente o nosso projeto de Cápsula Arranque é algo que realmente eu comprometo-me bastante, porque vejo que é possível, tem pernas para andar. É isso. Portanto, nossa Academia de Empreendedores vai nascer da cápsula. Amém. Prédio já temos. Já temos depois... aromas. Vocês vão chegar à academia. Vai ser uma academia cheirosa, definitivamente. Cheirosa. Vocês todos, o primeiro kit vai ter magno. É assim. Podem sair de lá. A academia vai cheirar bem. Vão sair a cheirar bem, não por conta do cheiro da academia, mas pelos perfumes da Magno. Yeah. Com ensinamentos financeiros. A artilharia aqui. Sim. Os pontas de lança. Perfeitos. Dentes desajustados, tudo alinhado. Vão ser alinhadinhos. Tudo com o sponsorship da Odontocare e da Almeida Investimento. Eita. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma salva de palmas para eu espero aqui. Vou já chamar o jurídico para assinar. Para assinar, não é? Eu, por acaso, Francisco, ligaste já para a nossa jurista, certo? Ela, por acaso, vai integrar a nossa equipa. A coisa vai começar na segunda, na terça ela já está aqui. Está ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos tido muitos episódios engraçados com esta... Nós falamos de assunto... Não põe dessa forma. É sério, porque nós falamos de assuntos... É para acontecer. Não, sério. Nós falamos de assuntos muito sérios, muito burocráticos, muito técnicos, e falar com essa leveza é muito bom. Nós passamos aqui um bom tempo e eu espero que vocês também aí em casa tenham passado por esse bom tempo. Steve Jobs... Da saúde. Eu só não tenho a cabeça dele, mas pronto. Steve Jobs da saúde, dele. Bill Gates dos aromas. Pronto, olha. Então estamos a falar com a Elon Musk. Não. Claro. Aí eu só queria 1%. 1% é muito, né? Zero, tipo. É tipo 0,3
30, já dava. Não, mas nós também podemos contar esta história. Vocês já imaginaram os putos, nós ali, né? Porque eu imagino coisas maravilhosas. Eu tenho uma carta que eu escrevi para mim, para a Neuza do Futuro, só para terminar, e ela diz assim: Neuza do Futuro, e numa parte diz: tu agora estás na tua casa de praia, mas vamos num jato privado para a tua casa de campo e tu vais ficar uma semana, que é a tua Think Week, que é como o Bill Gates faz. Ele passa uma semana só a ler, a pensar e tudo mais, e depois é daí onde saem todos esses grandes projetos que nós vemos por aí. Então, isto é uma grande ambição. Imagina, nós temos uma vila dos thinkers que uma vez por ano nós estamos só pensar negócios, pensar possibilidades, pensar mudanças para esse país que eu tanto amo. Como eu disse, eu sou uma patriota ferrenha. Para mim é aqui que nós temos que vencer, é aqui que vamos vencer. Então, até que se prove o contrário, porque eu também acredito que vocês pensem assim, acho que temos tudo para dar certo. Só precisamos é de nos unir aqui. Cápsula, o Tinder dos negócios vai sair. Podem esperar, não é? Podem sim. Amém. Olha, espero que tenham gostado. Um beijo bem grande. Tchau. Tchau.